Senhoras e senhores, permitam-me uma indiscrição. Olhem ao redor para a tecnologia que os cerca, para a lógica fria que rege seus dias, para a maneira como se comunicam em frases curtas, eficientes, desprovidas de alma. Agora perguntem-se: vocês vivem ou apenas funcionam? Esta não é uma pergunta retórica. É o enigma central que um franco-suíço petulante, genial e insuportável chamado Jean-Luc Godard nos lançou como uma granada em 1965. O nome da bomba: Alphaville. Hoje não vamos apenas analisar este filme. Nós vamos dissecá-lo, arrancar suas entranhas e expor o coração pulsante, ou a sua ausência, que se esconde sob o celuloide. E para que esta autópsia cinematográfica atinja o maior número de mentes inquietas possível, peço desde já, sem rodeios, inscrevam-se neste canal, o Sofocine, ativem as notificações, deixem o seu like e, mais importante, partilhem este conteúdo. Façam a vossa parte para que a poesia, como veremos, triunfe sobre a tirania do algoritmo. Esta não é uma viagem para os fracos de espírito, mas garanto que, ao final, vocês nunca mais olharão para as luzes de neon da sua cidade da mesma maneira. Para compreender a audácia de Alphaville, é preciso, antes de tudo, entender o terreno de onde ele brotou. A França dos anos 1960 era um caldeirão efervescente. A Nouvelle Vague, a nova onda francesa, da qual Godard era o filho mais rebelde e iconoclasta, já havia demolido as convenções poeirentas do cinema de qualidade francês. Críticos que se tornaram cineastas, como François Truffaut, Claude Chabrol e o próprio Godard, armados com suas canetas na lendária revista Cahiers du Cinéma, primeiro teorizaram e depois praticaram uma revolução. Eles pregavam um cinema de autor, pessoal, filmado nas ruas com câmeras leves, com uma espontaneidade quase documental, e uma liberdade que chocava e fascinava na mesma medida. Godard, em particular, era o mestre da fratura. Seus primeiros filmes, como o seminal Acossado, Abu de Souffle, 1960, eram colagens de referências à cultura pop, ao filme noir americano, à filosofia existencialista e a uma profunda melancolia disfarçada de cinismo. De Nunes, ele não apenas contava uma história, ele desmontava a própria engrenagem da narrativa diante dos nossos olhos, com seus cortes abruptos, jump cuts, diálogos que quebravam a quarta parede e uma constante reflexão sobre a natureza da imagem e da palavra. Em 1965, Godard já era uma figura titânica, um provocador profissional que, entre 1960 e 1967, produziu uma torrente de obras-primas que definiram uma era. E foi neste contexto, no auge de sua chamada fase Carina, uma referência à sua musa e então esposa, a estonteante Ana Karina, que ele concebeu sua mais estranha e talvez mais profética criação. Alphaville é oficialmente legendado como Uma Estranha Aventura de Lemmy Caution. Este detalhe é crucial. Lemmy Caution, interpretado pelo ator americano Eddie Constantine, era uma figura já conhecida do público francês, o protagonista de uma série de filmes B de espionagem, um detetive durão, uma espécie de pastiche europeu dos heróis de Dashiell Hammett e Raymond Chandler. Iris Godard pega esse personagem pré-fabricado, esse clichê ambulante de gabardine e chapéu, e o arranca de seu habitat natural, o submundo parisiense do pós-guerra, para jogá-lo a alguns anos-luz de distância, em uma cidade futurista governada por um supercomputador. Aqui reside a primeira e mais genial subversão de Godard. Ao contrário de toda a ficção científica que o precedeu, e de quase toda a que o sucedeu, Alphaville não recorre a nenhum efeito especial, a nenhuma maquete de cidade futurista, a nenhum carro voador ou traje espacial. A cidade de Alphaville é a Paris de 1965. 8. Godard, com a ajuda de seu diretor de fotografia, o mago Raoul Coutard, transforma a arquitetura modernista que então surgia na capital francesa. Os prédios de vidro e concreto, os corredores impessoais de hotéis, as autoestradas noturnas e seus nós viários,
na paisagem de um pesadelo tecnológico. Ele não precisou criar um mundo distópico. Ele teve a clarividência de enxergá-lo nos contornos da modernidade que o cercava. O futuro não era um lugar distante. Era uma condição que já se instalava no presente. Essa decisão, nascida tanto de uma limitação orçamentária quanto de uma visão estética radical, confere ao filme uma força perturbadora e uma atualidade assombrosa. A alienação, o controle e a desumanização não estão em um planeta distante. Estão no prédio de escritórios ao lado, no corredor do hotel anônimo, na burocracia que rege nossas vidas. 10. A missão de Lemmy Koshan, que se apresenta como um jornalista do Figaro Pravda, uma fusão irônica dos jornais da direita francesa e do Partido Comunista Soviético, é tripartite: encontrar um agente desaparecido, capturar ou matar o criador de Alphaville, o professor Von Braun, e, acima de tudo, destruir a causa de todo o mal, o computador onipresente chamado Alpha 60. Junil Von Braun é um nome deliberadamente escolhido, evocando tanto o cientista alemão que desenvolveu os foguetes V2 para os nazistas e depois se tornou peça-chave no programa espacial americano, quanto o vilão de histórias em quadrinhos. Mais tarde, descobrimos que seu verdadeiro nome é Leonard Nosferatu, uma referência direta ao expressionismo alemão e ao vampirismo, sugerindo que a tecnocracia é uma nova forma de sugar a vida da humanidade. E me conte, Alpha 60 não é um robô com braços e pernas. É uma entidade desincorporada, uma voz gutural, mecânica e onipresente que controla cada aspecto da vida na cidade. Sua arma não é a força bruta, embora a utilize sem hesitar, mas a lógica. Em Alphaville, os sentimentos são proibidos. Palavras como amor, consciência, ternura ou chorar foram banidas do vocabulário e dos dicionários, que são constantemente atualizados para eliminar qualquer vestígio de irracionalidade. Toisuro, aqueles que demonstram emoções, que agem de forma ilógica, são sumariamente executados em cenas de uma banalidade aterrorizante. Em uma sequência icônica, homens são fuzilados à beira de uma piscina e seus corpos são esfaqueados por mulheres sincronizadas, enquanto uma plateia apática assiste com polidez, como se visse a um espetáculo de balé aquático. A lei de Alpha 60 é simples e terrível. Ninguém viverá no passado e ninguém viverá no futuro. O presente é a forma de toda a vida. É a tirania do instante, a negação da memória e da esperança. A narrativa se desenrola como um filme noir clássico. Koshan é o detetive cínico, mas com um código moral próprio, navegando em um mundo corrupto. Ele encontra a femme fatale, ou melhor, a sua antítese, Natasha Von Braun, interpretada por Ana Karina Knievel. Ela é filha do criador do sistema, uma sedutora de terceira classe, programada para servir e informar, mas que, por não ser natural de Alphaville, ainda guarda em si as sementes adormecidas da emoção e da memória. A interação entre os dois é o coração pulsante do filme. Ele, o homem do país exterior, o representante de um mundo onde as palavras ainda têm peso e os sentimentos, um lugar. Ela, a máquina que aprende a ser humana. Ele a interroga, não sobre os segredos do regime, mas sobre o significado de palavras que ela desconhece. O que é a consciência? Ele pergunta. Ela não sabe. O que é o amor? Ela não entende. É aqui que o filme transcende os gêneros do noir e da ficção científica para se tornar um ensaio filosófico e, acima de tudo, um poema cinematográfico. O verdadeiro inimigo em Alphaville não é um computador, mas o empobrecimento da linguagem. Alpha 60 compreendeu que a forma mais eficaz de controle não é a vigilância, embora ela seja total, mas a aniquilação do pensamento através da aniquilação das palavras que o formam. Se não existe a palavra porquê, apenas a resposta porquê, a rebelião torna-se impensável. Se não existe a palavra amor, o sentimento mais subversivo de todos não pode florescer. A grande batalha de Lemmy Koshan não é travada com sua pistola, mas com um livro de poemas que carrega consigo. Capitale de la douleur, Capital da Dor, do poeta surrealista
Paul Éluard. A inserção da poesia de Éluard não é um mero adorno intelectual, um maneirismo típico de Godard. É a arma que pode destruir o sistema. A poesia, por sua própria natureza, é a antítese da lógica de Alpha 60. Ela é polissêmica, ambígua e lógica, evocativa. Ela resgata o mistério e a complexidade da experiência humana. Quando Cauchon, Godard, sussurra os versos de Éluard para Natasha, ele está, na prática, realizando um ato de terrorismo contra a ditadura da lógica. Tua voz, teus olhos, tuas mãos, teus lábios, nosso silêncio, nossas palavras, a luz que se vai, a luz que retorna. Um único sorriso para nós dois. Cada verso é uma pequena bomba semântica, reintroduzindo em sua mente programada os conceitos de intimidade, memória e transcendência. O diálogo mais famoso do filme resume este conflito de forma lapidar. Alpha 60 interroga Cauchon. O que transforma a noite em dia? Cauchon, o durão, o agente secreto, dá a única resposta possível. A poesia é um momento de uma beleza e de uma contundência avassaladoras. Chegamos a um ponto crucial de nossa análise. Um ponto que exige uma reflexão mais dura, menos confortável. É fácil aplaudir a vitória da poesia sobre a tirania. Mas Godard era tudo, menos um otimista ingênuo. Há uma camada de profunda melancolia e, ouso dizer, de desespero em Alphaville. O próprio ato de filmar para Godard era uma batalha. A relação com Ana Karina, na vida real, estava se desintegrando durante as filmagens. Eles se divorciaram pouco depois. Alguns críticos, como Alain Bergala, enxergam o filme como uma operação de luto. A tentativa de um homem de ensinar à mulher que ele está perdendo as palavras de amor que talvez eles mesmos já não conseguissem mais dizer. A dor que permeia o livro de Éluard, escrito em um período de crise amorosa com sua musa Gala, ecoa na tristeza dos olhos de Karina. 1909. Será que a arte, a poesia, pode realmente salvar-nos? Ou é apenas um último e belo gesto antes do fim? A questão fica suspensa no ar. E é essa ambiguidade que eleva Alphaville acima de uma simples fábula. E já que estamos em um momento de pausa reflexiva, permitam-me um lembrete. Se este mergulho profundo no universo de Godard está a provocar vosso intelecto, não se esqueçam de se inscrever no Sofocine e de partilhar esta análise. O debate precisa continuar. O confronto final entre Cauchon e Alpha 60 não é uma batalha de raios laser, mas um duelo de enigmas. Cauchon, percebendo que a lógica pura da máquina é sua maior força e sua maior fraqueza, ataca-a com aquilo que ela não pode computar: o paradoxo, a poesia, o indizível. Ele lhe apresenta um enigma sobre o tempo que avança em linha reta, mas acaba formando um círculo sobre o passado que molda o futuro. A máquina, tentando processar o ilógico, entra em curto-circuito. Seu sistema entra em colapso, mergulhando a cidade no caos. A lógica, levada ao seu extremo, autodestrói-se. É uma crítica brilhante, não apenas a regimes totalitários, mas a qualquer sistema, filosófico, político ou tecnológico, que pretenda reduzir a complexidade do real a uma única e irrefutável verdade. Godard cita em seu filme filósofos como Henri Bergson, Acredito nos dados imediatos da consciência, e Blaise Pascal, O silêncio desses espaços infinitos me apavora, mostrando que sua luta é herdeira de uma longa tradição de pensamento humanista contra o reducionismo mecanicista. Após matar von Braun, Nosferatu e provocar a pane de Alpha 60, Cauchon resgata Natasha. Eles fogem de carro pelas autoestradas noturnas, os túneis e as luzes da cidade que se desfazendo, metaforicamente, em seu espelho retrovisor. Mas a vitória não está completa. Natasha, agora livre da tirania lógica, está em um estado de choque, incapaz de falar, à beira de desaparecer no silêncio. A consequência de uma vida sem o vocabulário dos sentimentos. E então vem a cena final, uma das mais belas e angustiantes da história do cinema. Cauchon, dirigindo, olha para ela e diz:
com a urgência de quem tenta salvar uma alma do abismo. Você sabe o que é? Você tem que saber. Olhe para mim, eu te amo. Ele a incita a dizer as palavras, a completar sua aprendizagem, a provar que a humanidade pode ser resgatada. Ela, com o rosto banhado em luz e sombra, hesita. A câmera de Qatar, implacável, foca em seu semblante, na contração de seus músculos faciais, na aurora de uma emoção. E finalmente, com uma fragilidade que rasga a alma, ela sussurra: eu te amo. O que significa este final? Seria um happy end hollywoodiano que Godard tanto desprezava e ao mesmo tempo amava? Sim e não. A nível superficial, o amor triunfa sobre a máquina. A donzela é salva pelo herói, mas o tom é de uma melancolia profunda. A vitória é frágil, sussurrada. A frase "eu te amo" não é dita com a paixão arrebatadora do cinema romântico, mas como a primeira palavra de um sobrevivente que reaprende a falar. A salvação não é um estado, mas um processo doloroso e incerto. Eles fogem de Alphaville, mas para onde? Para o país exterior, para o nosso mundo, que, como o próprio filme demonstra, já continha todas as sementes daquela distopia. A fuga de Alphaville é talvez impossível. O filme não nos oferece uma solução, mas uma advertência e uma arma. A poesia, a consciência, a coragem de dizer "eu te amo", em um mundo que nos empurra cada vez mais para o silêncio e a lógica fria da eficiência. Visto a distância de quase 6 décadas, Alphaville revela-se uma obra de uma clarividência assustadora. Godard antecipou, de forma poética e desgrenhada, muitas das angústias do nosso século XXI. A vigilância constante, a ascensão da inteligência artificial, o empobrecimento da linguagem em redes sociais, a alienação nas metrópoles, a sociedade do espetáculo, a confusão entre o real e o virtual. Tudo já estava lá, pulsando sob a superfície granulada do preto e branco de Raoul Qatar. Ele previu o surgimento de uma realidade onde as palavras mudam de sentido e onde o controle se dá de forma sutil, quase invisível, através da gestão da informação e da linguagem. 6. Antes de Blade Runner, antes do cyberpunk, Godard criou uma distopia realista, que não precisava de futuros distantes para falar do presente. Sua influência é incalculável, estendendo-se de cineastas da nova Hollywood como Scorsese e Coppola até a ficção científica mais cerebral das últimas décadas. Contudo, seria um erro reduzir Alphaville a uma mera profecia ou a uma crítica social. Ele é, antes de tudo, uma obra de arte cinematográfica em sua forma mais pura e desafiadora. Godard quebra eixos, desrespeita a continuidade, usa imagens em negativo, brinca com o som e a música de Paul Misrach, de forma a criar uma atmosfera onírica e perturbadora. O filme não é para ser apenas entendido em um nível intelectual, é para ser sentido, experienciado. Os primeiros 20 minutos podem parecer confusos, alienantes, e o são propositalmente. Godard nos joga dentro de Alphaville sem qualquer mapa, forçando-nos a sentir na pele a desorientação e a opressão daquele universo, para que, junto com Caution, possamos encontrar as pistas e reconstruir o sentido. Em suma, revisitar Alphaville hoje não é um exercício de nostalgia cinéfila. É um ato de resistência. É um lembrete brutal de que a luta pela humanidade é, em essência, uma luta pela linguagem. É um chamado para que sejamos todos, à nossa maneira, agentes secretos infiltrados no império da lógica vazia, armados não com pistolas, mas com poemas, com perguntas, com a capacidade de chorar, de amar, de sentir raiva, de ter consciência. É um filme que nos desafia a não sermos apenas cidadãos eficientes de uma qualquer Alphaville moderna, mas a sermos humanos em toda a nossa contraditória, ilógica e gloriosa complexidade. A obra de Godard não oferece respostas fáceis, e por isso mesmo é tão essencial. Ela nos devolve a pergunta inicial, a mais importante de todas. Você está vivo ou apenas funcionando? A escolha, como sempre, é sua. Espero que esta jornada os tenha provocado.
O cinema de Godard não foi feito para agradar, mas para agitar. Se vocês sentiram essa agitação, então nosso objetivo foi cumprido. Não se esqueçam, por favor, de se inscreverem no canal Sofocine, de deixar o vosso like e, principalmente, de partilhar esta discussão. Há muitos outros universos cinematográficos para explorarmos juntos. Muitas outras batalhas a serem travadas no campo da arte e do pensamento. Até a próxima.